Opa, galerinha. Hoje eu vou falar sobre oração. Como você ter uma vida conectada com o Criador. Eu vou falar coisas simples, mas vai ter uma profundidade muito grande aqui essa conversa. Eu vou falar como ter uma vida de oração. Eu vou falar sobre a oração. O que é oração? Oração é algo muito simples, só que tem muita gente que complica. Sendo sincero, oração, falar com Deus. E como falar com Deus no seu dia a dia? Porque muitas pessoas estão tão enraizadas, é algo tão. Não é mais uma. Como pode dizer, a oração está sendo deturpada. Oração, na verdade, é você falar com Deus, seja em qualquer canto, seja no pensamento, você falar ali com Deus, estiver pensando, quando você está fazendo alguma coisa, você está orando, né? Você tá fazendo aquilo para Deus, né? De certa forma você está orando, né? É uma conversa com Deus, é algo, um diálogo informal, entende? E quando nós pensamos em oração, nós, muitas das pessoas, muitas das vezes também, nós complicamos, né? Com termos técnicos, com questões teológicas, mas na verdade é só um diálogo. E aí o próximo, quando ele vê a oração, ele pensa, caramba, o que eu estou fazendo de errado? Como que eu posso melhorar a minha oração? Porque na verdade todos nós sabemos orar. A questão real é a prática. Você está praticando a oração? Você, não tem como você melhorar ali aquilo que está relacionado com a oração se você não ora. É algo também complexo. Tem também muita gente que ora de qualquer jeito. Não, eu acho que é muito 880. Você não pode orar de qualquer jeito. Você tem que orar da melhor forma que você pode, com as suas palavras, né? A melhor forma que você pode falar com suas palavras. Você também tem que orar não pensando em se banjar, podemos dizer assim, caramba, eu vou orar em público, eu vou orar assim, algo, algo, tipo um poema. Não, não é assim, entende? Como diz na palavra, nós temos que orar no secreto. E aí, quando nós percebemos, né, isso, nós quando nós olhamos na palavra, eu vou usar a versão AR6, que é a mais clássica, porque eu gosto muito da AR6. Minha caminhada praticamente começou com uma ARC, ao meio da revista corrigida, né? Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Isso aqui vai estar nos livros sinóticos, em um dos livros sinóticos que é o Evangelho de Mateus, do grande São Mateus, capítulo 6, verso 6, ou versículo 6. E quando nós olhamos aqui, quando nós olhamos, não é algo para oferecer palco para uma pessoa e ficar, caramba, essa pessoa sabe orar, não. Aqui na palavra está dizendo, entrar no teu quarto, no secreto, ele atende ali a sua oração e recompensa no secreto. Não é como fosse uma barganha, não, você está conversando ali com Deus. Deus é tão misericordioso que ali ele atende a sua oração. Então é muito profundo aquilo que está relacionado à oração, né? E sempre quando nós pensamos em oração, nós temos que pensar que nós temos que ter uma vida também em santidade, né? Porque não tem como eu conseguir orar se eu não tiver santidade. Até posso orar, mas vai ser vazio. Entende? Uma oração genuína, uma oração verdadeira, para me conectar com o Criador. Então preciso ali estar em santidade. E como fazer? Com práticas, né? Por exemplo, o jejum. Eu também considero a caridade, né? Demonstrar ali o amor ao próximo, entende? Então isso vai estar relacionado. Uma vida em santidade
para termos uma vida em santidade. Então, nós temos que pensar em tudo isso que é relacionado. Você também não precisa mudar o seu eu. Não, temos que sempre melhorar, entende? Mas uma pessoa que é muito simples, ela não tem que ser alguém que fala com palavras rebuscadas e com termos técnicos. Não, ela precisa ser ela, sempre melhorar como pessoa. A interpretação da Bíblia, a versão, né? Sempre tentar melhorar ali a relação com Deus, com certeza. Mas tem coisas que não cabem ali o ser humano julgar, entende? Então a pessoa não sabe falar algumas palavras, que não entende alguns conceitos, isso não vai relacionar ali que tem uma vida em oração ou não. Não significa que uma pessoa que não sabe falar termos difíceis, né, relacionado à teologia, algo do tipo, filosóficos também, que ela não sabe orar. Ela sabe orar na medida ali do seu possível. Então é sobre isso. Falar com Deus é falar como fosse um amigo. E a melhor ação para mim começa sempre quando você diz, você expressa a Deus que não sabe o que falar. Para não ficar apenas. E aí temos, quando nós pensamos, né, em relação a isso, que não sabemos orar, nós temos que pedir entendimento e direção ao Senhor Jesus, né, ao Deus Todo-Poderoso, né. E vamos ter uma passagem ali nas cartas, nas epístolas paulinas, né, nas cartas do grande São Paulo, do apóstolo São Paulo, né, Romanos 8, 26. Eu vou colocar agora outra versão, pode ser tanto Ara, né, como a NVI. Eu gosto da NVI, só que é algo mais nostálgico quando eu coiso o RC, mas eu vou ler aqui a NVI, para não ficar aquilo. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia, Romanos 8, 26. Então não sabemos orar. O Espírito Santo ele intercede. Por quê? Porque o ser humano ele muitas das vezes ora mal. Ele pede mal, ele não pede aquilo que vai proporcionar algo bom, uma relação com o Criador. Não. O ser humano ele pede aquilo que vai saciar ali seus desejos, a sua luxúria, né? O desejo dos bens materiais e não das coisas espirituais. Então, sobre isso, né? O ser humano pede mal. Nós temos que pedir direção, conhecimento, sabedoria ao Criador para nós orarmos da melhor forma e nós podemos atender aquilo que Ele espera de nós, porque Ele sabe das nossas limitações, mas podemos fazer algo a respeito disso, né? Da nossa vida com Deus. Nós podemos agir, né? Mas sempre em concordância com o Criador, porque Ele que manda. Nós obedecemos, nós temos que ser servos do Senhor, né? O livre-arbítrio é para isso, né? Quando nós estamos com Cristo, nós temos que obedecê-lo. E nós temos liberdade de obedecê-lo ou não. Mas vai ter, com certeza, consequências, né? E é belíssimo o Evangelho, porque aquele que não sabe orar, na verdade ele sabe. Só que ele pensa que não sabe porque quando oramos com Deus, eu acho que isso nós temos que ter sempre, né? Com certeza, né? Essa consciência, caramba, eu não sei orar. Porque isso nos dá um pensamento de humildade. Meu Deus, eu não sei orar. Não sei falar nem com um amigo meu. Não tenho palavras bonitas. Mas é isso que Deus quer. Um coração sincero. Um coração quebrantado, contrito na presença dele. É isso que ele quer. Era só isso que eu queria falar um pouco sobre oração. E fico com Deus, galera. E